5 vezes em que todos acharam que o mundo iria acabar. Deixe o seu like, compartilha e se inscreve no canal e vamos para a quinta posição. Na quinta posição temos os raios solares de 2012. Em 2012, o medo de que o mundo pudesse acabar era muito real, já que marcava o final do calendário maia, mas a verdade é que o mundo passou bem perto disso. No dia 12 de julho de 2012, o nosso planeta pegou um imenso alargamento solar, um súbito aumento do brilho do Sol, mas por sorte nós não estávamos em direção a ele. Mais tarde, a NASA descobriu que se o fenômeno tivesse acontecido algumas semanas antes, é bem provável que a Terra teria sido mandada de volta para o século 17, extinguindo toda a raça humana e toda a vida na Terra. Indo para o quarto lugar, nós temos a varíola, que é uma doença bem pesada, já vou explicar o porquê. A varíola foi uma doença infecciosa causada por duas estirpes dos vírus varíola major e varíola menor. O último caso natural da doença foi diagnosticado em 1977, o que levou a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a certificar a erradicação da doença em 1980. A magnitude da doença foi algo quase impossível de se imaginar, matando cerca de 300 milhões de pessoas durante os 80 anos que esteve ativa no século passado. Essa doença se destaca como uma das doenças que mais fez mortes na história da humanidade. Ela teria surgido na Índia, existindo descrições na Ásia e África antes mesmo da era cristã. No Brasil, a doença foi descrita pela primeira vez em 1563 na Bahia. Chegando no nosso pódio, no terceiro lugar, nós temos uma das doenças que mais matou, que foi a gripe espanhola. Essa doença foi muito bizarra e eu já vou explicar o porquê. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma devastadora e mortal pandemia do vírus influenza, que começou em janeiro de 1918 e só terminou em meados de 1920. Por mais que a varíola tenha matado muito mais pessoas do que a gripe espanhola, eu coloquei a gripe espanhola na frente porque a gente tem números mais exatos da gripe espanhola de contaminações e mortes do que da varíola, já que a varíola é muito mais antiga do que a gripe espanhola. Agora eu vou mostrar para vocês quantas pessoas foram infectadas e quantas mortes tivemos através dessa pandemia da gripe espanhola. Foi uma coisa extremamente surreal e para quem viveu na época deve ter sido tempos de apavoro, como é pra gente agora com Covid. O vírus influenza infectou mais ou menos uma massa de 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial da época. A gripe de 1918 matou cerca de 50 a 100 milhões de pessoas, é muita gente. A gripe espanhola ela não tinha cura, mas a doença desapareceu entre o final de 1919 e princípios de 1920, não tendo sido registrada desde então. No nosso segundo lugar temos a peste bubônica, ou conhecida também como peste negra, depende do jeito que você quer falar. A peste bubônica era uma infecção causada pela bactéria Yersinia pestis. A Yersinia pestis é uma bactéria que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com seres humanos, a transmissão da doença acontece. Hoje em dia, a doença raramente atinge até mesmo taxas baixas de infecção de 2 dígitos, então está quase extinta. Entre os europeus, a doença era chamada de peste negra, sendo responsável pela morte de cerca de 50 milhões de indivíduos, que era 1/3 da população europeia do século XIV. Entre os anos 1347 e 1353. Muitas pessoas realmente acharam que o mundo iria acabar naquela época, mas como vocês podem ver, evoluímos em muitos aspectos e hoje em dia a peste já não faz mais mal algum. E em primeiríssimo lugar, das vezes em que o mundo quase acabou, temos a Segunda Guerra Mundial, que foi um holocausto devastador no mundo todo. A Segunda Guerra Mundial eu não vou detalhar muito porque foi um evento muito grande. Mas para vocês terem uma noção, a Segunda Guerra foi a maior, a mais brutal e mortal da história. Um total estimado de 70 a 85 milhões de pessoas foram mortas. E olha que são apenas estimativas, pode ter sido muitos e muito mais mortes. Essas 85 milhões de pessoas mortas representavam cerca de quase 3% da população mundial da década de 40. Que tinha mais ou menos ali entre 2,3 bilhões de pessoas no mundo. E o pior de quase tudo nessa guerra foi o apoio de quase toda a massa alemã da época, que era chamada de Alemanha nazista, graças ao então político líder do Partido Nazista, chanceler do Reich e Führer da Alemanha nazista Adolf Hitler. Adolf tinha um ódio extremo pelos judeus,
por ser um antissemita louco e retardado. Por sua vez, o antissemitismo dele desembocava no antijudaísmo, ao sustentar-se na premissa de que uma nação racialmente inferior poderia ter criado uma religião tida como religião do mal. Infelizmente, graças a essa loucura do Adolf, dos 9 milhões de judeus que moravam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram brutalmente mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram no período do Holocausto. Olha que bagulho doentio. Olha como esse cara ele era totalmente doente, mas tá acabando o vídeo, essas foram as 5 vezes em que o mundo quase acabou. Deixa o seu like, se inscreve e até a próxima. Falou!